Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá? Tem que falar as três, né? O tempo que a gente vive aqui, né, pessoal? Nessa realidade, porque talvez o momento que você esteja me vendo seja dia. O momento que você está me vendo seja tarde. O momento que se você está vendo pode ser noite, tá? Graças a Deus, pessoal, a gente mais um dia que a nossa consciência está aqui nessa realidade para a gente continuar, né, pessoal? Vocês querem continuar ou não? Tá? A gente continuar nessa realidade, a gente melhorar, né, pessoal? A gente se tornar uma pessoa melhor, a gente espiritualmente ter consciência da onde a gente estamos, o que está se passando, qual é a nossa função, o que é que a gente tem que trabalhar. Então, tudo isso, tá, pessoal? Passa pela a informação correta, o conhecimento da espiritualidade está na nossa vida. Então, assim a gente vai melhorando, tá, pessoal? E graças a Deus, tá, pessoal? A gente está aqui fazendo estudo. Esse estudo que eu estou fazendo aqui já tem, como é? Já estamos na quinta parte, vamos para a sexta parte. Essa novela rendeu, hein? É uma novela mesmo. É cena do próximo capítulo. Mas é isso, é para a gente entender, tá? Eu acho que com a quinto vídeo que eu gravei aí, eu acho que você já tem ideia do que seja o tempo espiritual. Mas vamos dar hoje, né, a última pincelada desse tema que a gente está fazendo. Tá? A obra, você já viu o pintor, a obra não tá pronta, então ele dá a última pincelada para a obra ficar completa, tá, pessoal? Meu Deus, que bobagem. Deixa eu tomar um chá aqui, tá? Para a gente começar. Mas antes de a gente começar, tá, pessoal? Eu vi um vídeo aí de um rapaz, tá? Ele se declara também que fala de espiritualidade, tá, pessoal? Mas uma fala que ele falou, né? Que os homens fracos, né? É aqueles que estão, como é que se diz? Derramando o seu sêmen aí, tá, pessoal? Por isso que eu tenho preocupação com essas pessoas que estão no meio da espiritualidade, né? De, de expansão da consciência ligada a uma coisa religiosa, tá, pessoal? Eu tenho preocupação. Por quê? Principalmente em relação a essa energia do sexo, né? Eu gravei um vídeo aqui, tá, pessoal? Tá aqui no canal. O que é energia sexual, tá, pessoal? Por causa disso, tá? Isso aí tem já uma concepção, tá? Religiosa. O cara agora tá trabalhando a espiritualidade dele, tá ouvindo de coisa de expansão da consciência, mas tem essas coisas, tá, pessoal? Porque isso pode endemonizar o que a gente está sentindo, essa energia sexual. É o que a maioria, tá, dos grupos religiosos, essa energia que acontece nele, ele endemoniza como é que se diz? Essa energia que está dentro dele, tá, pessoal? Até hoje, tá? A maioria aí não se dá bem por causa disso. E isso, o contexto religioso tem culpa no cartório, tá? Porque a Matrix colocou isso, tá, pessoal? Por quê, pessoal? Você vê uma pessoa que ela não tem uma vida sexual saudável, tá? Tô falando de vida sexual saudável.
né? Entre o homem e a mulher. Você vê uma pessoa que não tem uma vida sexual saudável, o resto, os problemas acontecem, pessoal. Você vê uma pessoa que ela não tem uma vida sexual ativa há muito tempo, você vai medir a pressão dela, a pressão sempre dá alta. A ansiedade também dá alta nela. Porque está mexendo ali com a função biológica da pessoa. Entende? Então, já pensou, pessoal? Uma pessoa não tem uma vida regular sexual saudável, tá? Ela já tem a pressão do problema interno desse sexual. Os problemas da energia da sociedade, né? Problema se ela tem problema na família. Imagine juntar essa. Então, essa pessoa é uma bomba relógio. Vai explodir, uma hora dessa vai explodir. E é o que está acontecendo com a maioria das pessoas, tá? Tá, pessoal? Agora, ai, irmão Samuel, então a gente tem que, né, sair aí fazendo, acontecendo aí, tá? Não, não necessariamente, tá? Por quê, pessoal? A gente que é da espiritual, a gente trabalha o equilíbrio em tudo. Então, se você tá saindo aí, deitando um com o outro, eu tenho que ficar mais calmo, eu tô muito. Você sai aí deitando com o outro, você também tá no descontrole, tá? E o que acontece com essas pessoas? Que cai para esse lado de sair sexualmente livre aí, fazendo o que bem entender. Também cai em depressão. Porque é um descontrole. A frequência que você está, a outra também, não vou ter mais relacionamento tal, não sei o que. É uma decisão sua. Mas você entra no descontrole. Isso acontece muito no meio religioso, tá? De trancar, porque ouvindo essas pregação, essas coisas dessas pessoas, essas pessoas acham. Então, para ele tá colocando esse papel. O homem ser forte é um homem que não joga nada para fora. Você vê que isso é uma coisa biológica que o homem tem que jogar coisa para fora. Entende, pessoal? E isso é preciso ser entendido, tá, pessoal? E a gente que é espiritual, que temos consciência, a gente tem que entender isso. Saber lidar com essa energia, tá? De forma equilibrada, saudável, tá? Não endemonizando essa energia que a gente sente, que é a energia sexual. Porque se você tem muito tempo também sem ter um relacionamento sexual, né? A pessoa vive naquele estresse, naquela, como é que a maioria fala, a pessoa está afogueada, sabe o que é? O homem não aguenta ver uma mulher, ou então uma mulher que está também não aguenta ver o homem, então e aquilo tira a pessoa do descontrole, pessoal. E não é assim para a gente viver. E a maioria estão vivendo assim. E quando vai ter até o relacionamento, as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas, tá, pessoal? Pela a ilusão da consciência dessa pessoa, tá? Criando um monte de fantasia, um monte de coisa na cabeça. Tá? Então, há um descontrole aí, tá, pessoal? Então, não fique brigando, porque o homem que vai ficar retendo isso, seme a vida sexual dele, ou a mulher também, o que é que vai acontecer com a mente dessas pessoas, pessoal? Foi o que aconteceu aí com a religião Matrix aí, que vocês, né? A maioria, alguns já frequentaram, que é a católica. O que é que fizeram com os padres e as feiras? Tem até um vídeo aí na internet que botaram lá as freiras lá,
não tinha nenhum homem lá. Quando viu, as feiras tudo estava tendo um relacionamento uma com a outra. Não tinha homem, foi lá para o mosteiro, né? Quando viu, estava tendo lá, né? E disse que quando essas feiras foram viver em um lugar isolado, aí quando elas viam um homem, ficavam desesperadas. Entende, pessoal? Então, isso é o descontrole, tá? É o descontrole dessa energia. Então, se você fica assim afogueado muito tempo, isso traz um dizer que você não começa a pensar direito, você não pensa direito, você não. Então, pessoal, tá? Essa fala do psicanalista, não, do espiritualista, tá errada, porque tem algum conceito religioso. Você tem que ensinar a pessoa que está de uma forma como é sexual aí ativa, destrambelhada, né? Deitando com qualquer um, você tem que fazer que essa pessoa equilibre isso. Aquela que não está fazendo, que ela faça de uma forma saudável, com a pessoa que ela gosta, sabe? Para aproveitar essa energia que a gente tem aqui, pessoal. Essas coisas, tudo que eu estou falando aqui, tá lá no vídeo, tá? O que é a energia sexual. Eu falei sobre. Foi uma série também que eu fiz. Falei sobre a energia sexual, a energia do dinheiro, né? Que muito se perde também. Falei sobre várias energias ali, tá? Que circunda a gente, tá, pessoal? E a nossa consciência precisa ter o controle sobre dessas coisas, né? É que às vezes não acontece, tá, pessoal? Mas faz parte do jogo aqui, tá, pessoal? E é essa a nossa dificuldade. Então não pode, tá, pessoal? Ficar retendo para dizer que eu sou santo, eu não faço isso, eu não faço. Não é isso que faz você ficar mais santo, tá, pessoal? Não é isso, tá? Porque Deus sabe todas as coisas, tá? De como a gente tem a funcionalidade aqui. Você acha que Deus colocou essa funcionalidade da gente e ele agora vai proibir a gente de ter essa funcionalidade, pessoal? É muita ignorância, tá? Mas, pelo contexto aí que foi passado para você estar religioso, isso tem acontecido, tá? Até no meio aí espiritualista, esse cidadão que se declara, ele estava falando essas coisas, tá? Então, tem alguma raiz aí de coisa religiosa. Eu quero que as pessoas que estão aí se prostituindo, meu Samuel, ele seja equilibrado. É também o que eu estou falando também. Tá? A pessoa que tem uma vida desregrada sexualmente, ele se equilibre. Ele tem uma pessoa que ele ama, que ele gosta de ter isso, e com equilíbrio também com a pessoa. Entende, pessoal? Não chegar a dizer que agora para você ser um homem mais forte, aqui você não tem que jogar para fora, nada. Tá errada essa conversa, tá? Principalmente no meio da espiritualidade. Não é assim que a espiritualidade trabalha, tá, pessoal? A espiritualidade trabalha com equilíbrio, caminho do meio, tá? Tá certo, pessoal. Falando isso, eu tenho que tirar esses enganos, tá, pessoal? Porque existe engano em todo quanto é lugar, tá? E aí alguns que se diz como é? Que é melhor do que o outro, aí vai falar, ó, aí o irmão Samuel falando que a pessoa agora pode, sabe? Essas pessoas assim que não entendem e dizer, eu não sinto isso não, eu não sinto agora, só minha vida é para Jesus. Eu tenho muito pé atrás com pessoas que têm esse tipo de posição, porque uma hora dessa, essa energia vai derrubar essa pessoa.
por ele não controlar, tá, pessoal? Por ele não controlar, por ele não ter o domínio. Ele está brigando com a energia, e essa energia é muito forte. Não brigue com ela, tá? Não brigue, né? Atenda os anseios da energia, mas de uma forma, tá, pessoal? De acordo com o que a espiritualidade permite para ele. Não brigue, tá, pessoal? E se você ficar, é porque você está brigando, então você tem uma briga interna. Então muitas pessoas irritadas, com estresse, você vê pelos ombros a tensão. Quando uma pessoa, você vê a tensão dos ombros, pelos ombros você vê a tensão que a pessoa está carregando. Então, a energia, então aquela energia, você tá criando uma tensão no corpo da pessoa, né? Então, quem é terapeuta, ele lê a postura corporal da pessoa, tá? Eu aprendi isso lá na psicologia. Então, pela postura, pela atenção a pessoa tá passando para você, tá, pessoal? Eu, como sensitivo, eu percebo, tá, pessoal? Percebo a energia, principalmente essa sexual da pessoa, né? Já percebi de várias pessoas, mas a gente tem que ter, como é que se diz, ética, né, pessoal? Entender, a gente falar subliminarmente, né, para a pessoa. Agora, se a pessoa se abrir, tá, com você, aí sim você vai direto ao ponto para a pessoa. Mas se a pessoa não se abrir, você indiretamente fala com a pessoa para ela melhorar a frequência dela, melhorar o humor dela, melhorar o ânimo, tá? Tudo isso, tá, pessoal? Faz parte para a gente se sentir melhor, equilibrada a energia, tá? Faz parte, tá, pessoal? Agora, o negócio que, né, a prática sexual, como todo mundo aí sabe, né, ela é uma coisa que é viciante. Então, tem pessoas que perdem o controle sobre essa energia. Então, só quando ela está com sofrimento, então, querendo buscar essa. Não é assim, pessoal, tá? Uma forma de descontrole. Então, saímos um pouco fora do tema, né, para falar sobre isso, tá, pessoal? Porque eu vi aí essa fala e não condiz com a verdade que a gente vive, tá? Não condiz aí com o que a gente fala. Então vamos lá para o nosso estudo, pessoal. Vamos lá? A gente já vai para a sexta parte, né? Então, cadê? Meu Deus, e agora? Cadê, pessoal? Aqui. Achei. O nosso tema, né? A gente já vai para a sexta parte. É o que é o tempo espiritual. Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte, pessoal? Então, já tem muitas partes para você entender o que é isso, né? Então, ele fala, o tempo espiritual é um conceito espiritual que descreve uma percepção, né, da consciência, né, do tempo que transcende o cronologia e linear. Então, transcende essa linearidade e a cronologia. Daqui do tempo que a gente percebe, né? Sendo mais qualitativa, subjetivo, relacionado à evolução da alma. Então, é uma coisa subjetiva da nossa consciência e qualitativo para a nossa alma, tá, pessoal? Porque tem a ver com a nossa evolução da nossa alma. Então, esse tempo espiritual, que é conhecido como o tempo de Deus, ele vem para fazer a gente evoluir espiritualmente, tá? A gente entra nesse tempo, né? Nesse tempo espiritual, que é quando a gente desperta a consciência.
a gente passa para um outro nível de frequência, de conhecimento, de comportamento, de tudo, tá, pessoal? A gente vai melhorando. Vocês viram aqui que vocês, ao longo aqui do nosso estudo, vocês que ficaram aí no meu canal, foram resistentes, né? Tem aqui também os heróis da resistência, ficar resistindo, não se conectar nessa evolução, tá, pessoal? Tem aqui, fica resistindo. Por quê? Porque às vezes a maioria do que está no meu canal já está de um grupo religioso, pessoal. Tem pessoas aqui, mesmo ele sendo lá do outro grupo, ele vem assistir meus vídeos. Ele é assiduamente, tá? Assiduamente. Eu não sei se ele desobedecendo o pastor, tá? Que não quer que assista meu vídeo, então ele é assiduamente aqui assistindo meu vídeo. Tá, pessoal? Mas não comenta nada, não diz nada. Mas eu sei que tem pessoas assim. Tá? Mas tá tudo certo, pessoal. Pode ir tranquilo. Ele chega lá, ele vai para o culto dele, para a igreja, vai para, né? Entrega o dízimo lá, oferta lá para o pastor. Nada para o irmão Samuel, tá? Porque se ele dá o pastor ficar sabendo aí que você deu alguma coisa ao irmão Samuel, você vai ver o que vai acontecer com você. Então, está relacionado à evolução da nossa alma, tá, pessoal? É isso que a gente viu na primeira e segunda parte. E aí eu coloquei uma pergunta: e por que temos que vibrar nessa percepção da consciência? Porque o tempo que a gente percebe aqui é uma percepção da nossa consciência. Porque a gente está nessa realidade, que é uma realidade de terceira dimensão, né? Profundidade, largura, né? Altura, profundidade e largura, terceira dimensão, aonde foi criado esse espaço, né? Que Deus criou, colocou os luminares, a gente viu aí, não foi? Que ele demarca o tempo. Então, nesse espaço, quando a gente está aqui, a gente está demarcando esse tempo. Mas o negócio, quando a gente vai para o mundo espiritual, principalmente evoluído, esse tempo se dilui na nossa consciência. A gente não percebe mais o tempo como é o tempo aqui. Entende, pessoal? Quem teve experiências espirituais sabe do que eu estou falando. Tá? Principalmente quem teve EQM, saída do corpo lúcida, ele tem essa percepção. Tá? Então, o tempo tem a ver com a percepção da coisa. Então, a gente tem que vibrar aí nesse tempo, mesmo a gente agora no tempo determinado, mesmo a gente nesse espaço. A gente tem que vibrar no tempo, um tempo que não é o tempo dessa realidade. Então, faz com que você não só está atrelado a esse ambiente aqui, porque a sua consciência é do universo, tá, pessoal? Tá certo? Então vamos lá para a sexta parte. Nossa, a gente foi longe, viu, pessoal? A gente foi longe. Longe, longe, longe. Então vamos lá, sexta parte. A gente parou, foi no versículo que ele fala, Hebreus 3, versículo 13. Ao contrário, encoraje um ao outro todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então, existe um tempo que se chama hoje. Quem é esse tempo que se chama hoje? A própria Bíblia lá fala em Hebreus que Cristo é o hoje, né? O agora e o eternamente. Entende, pessoal? Ele é esse tempo aí de Deus, tá? Que é Cristo. Ele fala, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, para que ninguém endureça o coração, para que erre o caminho, né? Saia do tempo
de Deus, que é esse tempo que é hoje, que é Cristo. Tá? Aí a sexta parte, vamos lá. 2 Timóteo 4:2. Que pregue a palavra e este a tempo e fora de tempo. Reguardais, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, pessoal, pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Então, fora do tempo também você tem que pregar a palavra. Tá? Redaguine, exorte com toda longanimidade. Por que com toda longanimidade, pessoal? Longanimidade significa que você está tendo paciência. Uma pessoa, para ter paciência, essa longanimidade, ela tem que estar vibrando no tempo de Deus. Se você estiver no tempo cronológico, né, você vai pensar que está demorando. Você não vai ser longânimo para com o irmão. Você vai querer, mude logo, aconteça. Você não está esperando o tempo de Deus. Então, por isso que ele diz, com toda longanimidade. Então, com paciência, seja mais longânimo. E doutrina, então, com a doutrina de Cristo que a gente tem que estar pregando, ensinando as pessoas. Tá? Para aquelas pessoas, tá, pessoal? Que procura querer ouvir isso, procura esse ensinamento, tá? Porque a gente não pode empurrar nada para ninguém, pessoal. Aqui eu só estou expondo o conhecimento e vocês tomam a decisão, tá? A decisão é sua. Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então, olha o que Pedro fala, pessoal. E a gente tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, então, da direção de Deus, né? Para que no seu tempo, então, não no nosso tempo aqui, no tempo de quem? No tempo de Deus, vos exalte. Então, no tempo dele, ele vai exaltar você. Seja humilde. Ah, irmão, sou humilde aqui, eu faço bem, mas só enquanto pancada na vida. O que é que está acontecendo? Porque tem uma energia aqui estranha nessa realidade. Ou você não percebeu, pessoal? Tá? Tem uma energia estranha. Nada está errado com você. Se você anda humilde, fazendo bem, você é uma pessoa... Você está certo, você está numa frequência correta. As outras pessoas que estão fora dessa frequência, tá? É isso, é o descontrole, tá? A gente estava falando aí na introdução, então é o descontrole das pessoas. Aí o que mais, pessoal? Efésios 5, versículo 15